Olá a todos, muito bem-vindos a esse nosso workshop promovido pela BSSP, em conjunto com os CRCs. Já vem sendo uma prática recorrente que a gente vem fazendo sobre algum tema de expressão no cenário nacional que acaba acontecendo numa semana, ou num mês, ou numa quinzena. E esse tema acaba passando pela análise de algumas pessoas extremamente competentes, e a gente traz para vocês em forma de debate do que pode vir a acontecer, para engrandecer aí o conhecimento de vocês e principalmente para dar uma amostra do que a gente tem de potencial no nosso MBA de Gestão e Tributação do Agronegócio. Neste caso, nesse assunto específico, nós vamos tratar sobre o milho. Eu convidei o professor Wellington Garcia, que é um especialista em cooperativismo, e também o professor Pedro Anceles, que tem uma vasta contribuição, não só profissional, mas como educacional, como escritor de livros, como palestrante, como professor na seara tributária do agronegócio. Então, eu espero que seja muito proveitoso para vocês. Eu vou fazer uma pequena introdução, só para que a gente possa, como vocês são muito do métier contábil, tributário, administrativo, eu vou fazer uma pequena apresentação da importância do milho no cenário agroeconômico, para daí eu passar a palavra para os professores especialistas. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Acho que vocês já estão podendo ver, está em módulo tela cheia, né? Então, o tema que a gente trouxe foi a perspectiva para a cadeia do milho com a possível isenção do PIS, PASEP e COFINS. A primeira questão que eu queria deixar clara aqui para vocês é com relação ao quadro de oferta e demanda do milho. Vejam aqui nesse quadro que eu quero mostrar a importância que o milho adquiriu nos últimos anos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um divisor de águas no cenário macroeconômico, que é, em 94, a institucionalização ou a mudança para o real. Ali, nós deixamos para trás um passado sombrio de inflações altas, de superinflação, de desabastecimento, de sucessivos planos econômicos mal sucedidos, e uma agricultura que não conseguia performar. Nós éramos importador de alimentos em 1994. Olha que coisa grotesca, né? Para um país com o potencial que nós temos, com o povo trabalhador que nós temos, se tornando hoje o protagonista no celeiro mundial de fornecimento de alimentos, nós éramos importadores de alimentos, nós não conseguíamos nem fazer para nos autossuprir. Então, eu trouxe esse quadro aqui, que é da Conab, é o último levantamento de estimativa de safra, publicado agora, e eu queria dizer o seguinte: vejam aqui que a produção de milho em 2015 e 2016 era de 66 milhões de toneladas. Nós estamos falando agora para um ano de 2022 de algo em torno de 115 milhões de toneladas, gente. Então, vocês podem ver que em apenas 5 anos, o milho praticamente dobrou em termos de volume. E por que ele dobra? Ninguém produz algo que não vende. E nada que não seja essencial não é vendido. Então, quer dizer, se nós temos um aumento de quase 100%, se não mais de 100%, na produção brasileira de milho, é porque existe uma dependência brutal desse produto para a sobrevivência do ser humano e para o sistema econômico, né, das nossas atividades, seja ela rural, seja ela urbana, porque o milho, além dele ser um produto do agro, depois ele tem uma aplicação nos bens de consumo, nos cosméticos, nas roupas, na alimentação humana, na alimentação animal. Desculpa.
e assim por diante. Então, quer dizer, tem uma importância socioeconômica atrás do milho. Tanto é que a gente dobrou a nossa produtividade, a nossa produção, quer dizer, não é produtividade. E do ponto de vista de importação, reparem bem que a gente diminui em 50% a importação. Porque muitas vezes a importação se dá necessária para que a gente faça ajustes de mercado. Se dá necessário, muitas vezes, por questões de oportunidade de preço, de conjunturas tributárias, econômicas e assim por diante. E a outra tema que é de muita importância aqui para a gente é a questão da exportação. Veja que há 5 anos atrás, nós exportávamos 18 milhões de toneladas e nós estamos nos preparando para exportar esse ano 37 milhões de toneladas. Volto a dizer, eu me formei em 1998 como engenheiro agrônomo e fui trabalhar numa trading company, que eu já tinha esse desejo de trabalhar com comercialização agrícola. Vocês não vão acreditar, em 1998, a primeira demanda que eu tive nessa trading company foi buscar uma documentação no Porto de Vitória, no Espírito Santo, que era a documentação de liberação da importação de uma carga de milho. E hoje nós estamos falando de um acréscimo de 100% no volume de exportação em apenas 5 anos. E olha que volume que a gente está falando, de 37 milhões de toneladas. Ou seja, nós hoje vamos exportar quase 50%, um pouco mais de 50% do total da produção de 5 anos atrás. Então, além da gente crescer absurdamente na produção de milho, nós ainda crescemos absurdamente no na nossa participação e importância no mercado mundial desses importantes cereal. E com relação ao objeto fim dessa palestra, que é a possível isenção de impostos sobre a cadeia do milho, é importante dizer que o estoque final do quadro de oferta e demanda de milho está completamente assegurado com esse estoque aqui inicial de 10 milhões de toneladas e fazendo um estoque de passagem de 9 milhões e 800, quase inalterado. Quer dizer, a primeira observância que a gente tem que fazer é o seguinte: geralmente, quando você tem alguma mudança na política tributária dos produtos das commodities agrícolas, é em função de desabastecimento para que haja um atenuante no aumento de preço ou na necessidade de recompor estoques num preço mais barato para não transferir o alto custo para a população. E, neste caso, nós não estamos tendo isso. Nós estamos com um estoque de passagem de 10 milhões de toneladas, que é um estoque de passagem extremamente confortável. Pode ver aqui que há 3 anos atrás nós estávamos com 7 milhões de toneladas e há 5 anos atrás nós tínhamos um estoque de passagem de 5. Ou seja, nós temos aproximadamente o dobro do estoque de passagem de 5 anos atrás e praticamente 50% mais do que há 2 anos atrás. Então, nós estamos muito confortáveis, tanto na pujança da produção, tanto no abastecimento do mercado interno, como nas oportunidades de exportação e principalmente na segurança alimentar em torno dos estoques. Nesse sentido, eu traria a nós apenas uma reflexão na possibilidade ou impossibilidade da gente repetir esse quadro de oferta e demanda farto, vistoso e de segurança alimentar, com relação ao que vocês devem estar observando aí nos jornais, nas mídias televisivas, impressas e todos os meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, que se fala muito besteira, com relação à importância da Rússia no cenário mundial de fertilizantes, que dizem que a gente não vai ter fertilizante, que a gente não vai conseguir plantar a próxima safra, que pode ter um desabastecimento, e às vezes talvez seja por isso que existiu essa lacuna para essa possível isenção de impostos na cadeia do milho, que o professor Pedro vai explicar muito bem explicado, mas eu só queria desmistificar que a Rússia, em nitrogênio, é o segundo maior produtor e tem uma participação, um market share mundial de apenas 10%. No fósforo, ela é a quarta maior produtora de fósforo e tem um market share de apenas 7%.
E no potássio, sim, existe um pouquinho mais de preocupação, porque ela é o segundo maior produtor mundial de potássio, mas detém apenas 19% do market share. Ou seja, 90% do nitrogênio está garantido aquém das possibilidades de importação da Rússia. No fósforo, nós temos 93% garantido, e no potássio, sim, nós temos 81%. Porém, o Brasil mantém regularmente comércio com 22 países quando o assunto é matéria-prima de NPK. 22 países além da Rússia. Ou seja, se nós temos que performar aqui entre 7% e 19% de novos mercados, tendo um comércio regular anual com 22 países, significa que nós precisamos ter um aumento de volume de apenas 1% de cada um dos nossos fornecedores para que a gente possa compor a nossa oferta de fertilizante. Então, do ponto de vista de estoque, o milho está garantido. Do ponto de vista de fertilizante, nós não podemos dizer que vai ser um empecilho para a gente fazer a próxima safra. O grande problema em torno dos fertilizantes são os preços. Nós tínhamos em março de 2020 uma média entre 200 e 300 dólares a tonelada. E em março de 2021, essa precificação chegou a 300 a 600 dólares por tonelada, e agora em março de 22, com essa tensão não só da pandemia, mas somada à guerra Rússia e Ucrânia, o mercado resolveu precificar em 600 a 1.200 dólares por tonelada, ou seja, um aumento de 500% no preço do fertilizante. Como a gente viu anteriormente, não é um problema de fornecimento, e sim um problema de especulação. O capitalismo tem essa vertente cruel. A questão do custo de oportunidade, que algumas literaturas tratam. Quer dizer que quando tiver uma mínima possibilidade de você remarcar seus preços de maneira inexplicável ou que não tenham nenhum respaldo técnico, econômico, conjuntural, você consegue precificar e ter lucros exorbitantes. Então, essa é uma reflexão real que fica muito bem desenhada aqui nesses números que eu trago para vocês do SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, onde se reúnem todas as estatísticas, aonde eu peguei somente para o mês de março o volume em toneladas e o volume em transação financeira. Se a gente pegar 2013 a 2022, nós oscilamos, às vezes, em quase 100% no volume. 460 mil toneladas, aqui 248, aqui 493, aqui 537, mas vejam bem que em 2021, já com essas altas, nós continuamos a trazer 603 mil toneladas, ou seja, o preço não está sendo um empecilho para ter comercialização. E o volume desse montante foi de 154 milhões de dólares. Já esse ano de 2022, a gente trouxe 685 mil toneladas, apenas 14% a mais no volume, mas é 14% em cima de um recorde para o período de março. E num volume de transação inexplicável de 455 milhões de toneladas, um aumento de 295%. Ou seja, fica claro aqui para vocês, senhoras e senhores, que nós não temos problema no volume. Nós estamos tendo uma especulação financeira em cima do preço das matérias-primas. E isso é cruel, porque neste momento nós estamos colhendo a safra de verão, milho, soja, feijão, arroz começa, começa no segundo semestre, mas a gente tem uma série de produtos sendo colhidos, estamos colhendo café agora, vamos começar a colher cana. E um dos mecanismos de financiamento da produção e o crédito rural é a operação de barter, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma operação de troca, né? Onde você tem um fornecedor, por exemplo, de adubo, de defensivo, de combustível, e ele entrega os seus insumos para o produtor rural, e o produtor garante uma entrega futura do seu produto a colher. A tal famosa CPR rural, cédula de produtor rural, que tem um lastro no físico. Então, eu sou um produtor de milho, eu sei que eu vou produzir
100 mil sacas, eu pego 20 mil sacas, prometo a esse produtor, a esse fornecedor, através de uma CPR, e ele me entrega um insumo. Então, agora eu tenho o preço do meu insumo e entrego o produto na colheita do ano seguinte. Então, essa relação desenhada aqui atrás, ela se torna muito perversa e muito cruel quando a gente pensa que nós estamos experimentando os preços mais altos da história dos fertilizantes, sem estarmos experimentando qualquer tipo de escassez do produto, num momento aonde a gente está fazendo exatamente a operação de barter. Ou seja, quem fizer um barter agora e garantir o seu fornecimento de adubo, praticamente está vendo a sua possibilidade de lucro ir embora. Porque por mais que os preços cedam, por mais que a guerra termine, por mais que alguma ação da OMC ou dos órgãos de proteção do consumidor sejam deflagradas, esta operação de barter já vai ter sido firmada entre produtor e fornecedor e não vai ter como voltar atrás. Então, seria mais ou menos esse o recado que eu queria deixar para vocês nesse momento, de que, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista de segurança alimentar, do ponto de vista social, nós não temos nenhum problema com relação à oferta e demanda de milho, a não ser a preocupação com a performance financeira do produtor rural para o ano seguinte. Aí sim pode vir a fazer valer essa análise que o professor Pedro trouxe aqui, com relação, que vai trazer aqui, né, com relação a essa possível mudança na tributação da cadeia do milho. Dito isto, gostaria de passar a palavra para o nosso, talvez um dos maiores conhecedores de cooperativismo aqui do Brasil, o Wellington Garcia, para que ele faça uma análise dentro do olhar do cooperativismo, que sempre é um olhar mais protetor, mais acolhedor, mais seguro para o produtor rural do que quando ele está ao léu, vamos dizer assim, não como um coitado, mas quando ele está negociando direto com as empresas financiadoras, com as trades, com as empresas de misturadora de adubo, de defensivo. Geralmente, geralmente não, certeza, né, professor? Quando você está no ambiente cooperativista, você tem uma série de subsídios, de informação, de gestão, que te protegem um pouco mais. E eu acredito que ele possa também trazer uma contribuição muito grande para vocês na questão geral, não só dessa minha vertente abordada aqui da garantia de fornecimento, mas também conjuntural perante uma possível mudança tributária. Boa noite, professor Wellington. Fica com você a palavra e, tendo alguma interação aqui, eu vou te passando através do microfone. Maravilha, professor. Obrigado, professor Daniel. É um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está juntos aqui, né, para falar com esse pessoal especial que é a turma do agronegócio. Honra que eu tenho pela primeira vez aqui, de uma forma pública, estar participando com o professor Pedro Anceles também, que é um grande mestre na nossa área aí, que lá atrás teve, vamos dizer assim, o carinho de aceitar o nosso convite, de fazer parte desse projeto. Então, registro aqui meu agradecimento à BSSP pela confiança, ao Daniel, ao professor Pedro e todos os demais, e os nossos amigos que dão esse prazer aqui da audiência de estar com a gente aqui, nesses momentos que não é fácil, né? Eu trabalhei o dia todo, estou falando desde as 8, estou até sem voz, falando hoje, dei aula hoje das 8 horas da manhã até aqui, então a gente vai... sabe que é um horário pesado, né? Tá todo mundo aí cansado, mas a ideia é a gente não cresce parado, né? Então precisamos aí fazer acontecer, não importa a hora. Mas bem, da fala do professor Daniel, gostaria de registrar inicialmente já aqui um aspecto dentro do cooperativismo que não importa para que produto, item ou tipo de insumo, qualquer coisa nesse sentido, o cooperativismo sempre é algo favorável que nós temos e um dos grandes fatores que nós podemos afirmar
como sendo diferencial do desenvolvimento do agronegócio e da agroindústria no Brasil, né? Porque quando a gente fala de cooperativismo, nós estamos falando que ele nasceu num berço voltado para quem é pequeno. E dentro de um nicho de pequenos produtores, quem conseguiria, né? A gente tem vivido aí nas últimas décadas, principalmente os últimos 15, 20 anos aí, convivido com momentos bastante conturbados, que se não é um produtor de pequeno porte conectado, associado à sua cooperativa, dificilmente ele conseguiria levar avante, né, a sua atividade agrícola ou pecuária. Então, o cooperativismo ele tem um papel muito importante de trazer para dentro do cenário do agronegócio toda essa importância social, né? Levando em conta também que se a gente fazer uma comparação, isso é muito simples, mostrar o tamanho dessa importância, veja só, eu estava olhando hoje os números do PIB de 2021, do PIB de 2021, PIB brasileiro, nós tivemos 27% do PIB vinculado às atividades do agronegócio. Né? Cara, é mais de 1/4 de toda a riqueza produzida no Brasil é agronegócio. Dessa riqueza, um pouco mais de 50% vem do sistema cooperativo. Olha do que nós estamos falando, né? São números aqui estratosféricos para a gente levar isso para um cenário de grau de importância de tudo isso que tem, né? Ou seja, o cenário é importante, mas dentro do o agronegócio é importante, e dentro do agronegócio nós temos segmentos aí muito fortes que hoje são relevantes para que a máquina do agronegócio funcione. Mas voltando aí, continuando já falando do nosso tema da noite, né? Que é quando surgiu essa recém-aprovação do projeto de lei do Senado, número 117 de 2018, que traz, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos aí do Senado, no último dia 10 de maio, se não me engano, mas aí surgiu toda uma discussão de novo no mercado aí em relação, olha, porque isso daí ele vai de encontro às atividades relacionado à comercialização do produto milho e alguns derivados, que mais à frente serão detalhados aí pelo professor Pedro, mas o que eu gostaria de trazer, né, é que nós temos um cenário que, embora importante, o próprio professor Daniel já mostrou para nós aí quanto isso daí, dentro de um ambiente globalizado, sofre de impacto em virtude das mais diferentes situações que pode se surgir. E essa situação do projeto de lei 117, do PLS 117 de 2018, recém-aprovado no Senado agora, ela é uma situação que traz uma certa atipicidade, né? Haja vista considerando o momento que nós estamos vivendo, especialmente pelo fato da preocupação dos aspectos comerciais. Tá? Os aspectos legais, toda essa discussão aí, eu também vou querer curtir junto com o professor Pedro aí, mas eu vou trazer aqui uma preocupação que depois o professor Pedro até pode tratar isso, ajudar a gente com essa informação, na hora que eu passar a palavra a ele, mas eu tenho e senti isso no mercado, porque eu trabalho com agronegócio todos os dias aqui na minha empresa, e agora, vejam bem, né? Quando surgiu esse PLS aprovado agora, nesse mês de maio, né? Na verdade, ele não é uma coisa recente, é algo que já vem sendo maturado. É algo que já vem sendo maturado. Só que, o que acontece quando você fala numa mudança legal num produto do agronegócio de tamanha importância como o milho? É a dinâmica comercial. O que eu quero dizer com dinâmica comercial? Veja bem, imagine que você hoje possui contratos firmados para entrega de produção de milho, seja a comercialização, cumprimento de contratos,
industrialização, o que for que tiver dentro desse processo. Agora, veja bem, a partir do momento que você tem uma alteração legislativa, como que você passa a tratar as operações já contratadas e que não tinha sido previsto possíveis alterações que trazem impacto direto sobre a precificação do produto. Tá? Eu já tive, por exemplo, em contato com vários gestores, diretores de grandes corporações nos últimos dias, que está havendo já uma preocupação no mercado em relação a como que o mercado se assentaria considerando essa alteração, caso, né, professor, ela venha se confirmar, caso ela tenha um trânsito mais rápido daquele que é esperado, porque a gente não pode comparar a gente nunca pode esquecer de dizer, né, que essa matéria está num nível vamos dizer assim, de comissões dentro do Congresso Nacional e que vai ser levado em algum momento para votação. E aí o pessoal já fica desesperado, né? Tá, mas quando que isso vai ser aprovado? E os contratos que eu estou cumprindo? E os produtos que eu já comprei vai vir tributado de que jeito? E os produtos que eu vendi, eu vou vender tributado de que jeito, né? Por quê? Porque todo mundo, quando vende, considera uma precificação e quem compra também considera as possíveis recuperações de tributos, por exemplo, existentes sobre os encargos que estão sobre os produtos adquiridos. Então, o que nós temos? Um cenário que, neste momento ainda, nós não temos uma decisão, não temos algo em definitivo, mas toda essa abordagem, essa preocupação de nós chegarmos hoje aqui para trazer o tema, é justamente trazer um alerta a todos os profissionais, amigos que nos acompanham, que estão aqui conosco hoje, tá? Para que fiquem atentos, que esse é um tema que não pode esperar, por exemplo, né, professor Pedro, não pode esperar o Congresso lá votar, entrar em vigência e de repente alguém falar assim, olha, e agora? Não, nós temos que pensar hoje, né? Nós temos que planejar as nossas operações comerciais pensando nos possíveis cenários que teremos caso a matéria venha a ser aprovada. Né? Ainda outro desafio, o professor Daniel falando sobre o milho, sobre a produção do milho, que nós temos hoje o milho tem uma importância que eu acho que difícil um produto da atividade rural que tenha tamanha dinâmica dentro dos negócios. Por quê? Porque milho é alimento para animal, milho é alimento para o ser humano, hoje milho é energia. Olha só, né? Nós temos aí as grandes plantas de produção de etanol com base na utilização do milho como matéria-prima, ou seja, é um mercado muito dinâmico e para mim, até o momento, não sei qual a impressão do professor Pedro, mas para mim o que foi aprovado lá no PLS 117 de 2018 ainda, obviamente, vai passar pelas casas, tudo, mas ela é um texto bastante primário, tá? Que ele não reflete o momento comercial e nem industrial do milho no Brasil hoje, deixou de contemplar uma série de situações com possíveis atividades, por exemplo, mas eu acho que o que importa, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para todos aqui é o seguinte, pessoal, precisamos olhar para isso com carinho e o pessoal das áreas comerciais, das nossas corporações, das nossas entidades, tem que estar atentos a isso. Por quê? Porque, na dúvida, temos, no mínimo, que prever contratualmente nas nossas operações de mercado os possíveis impactos de aprovação de uma medida dessa. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, olha, hoje eu estou vendendo milho, eu estou vendendo de que forma? Lá no meu contrato eu estou dizendo o que sobre uma mudança legislativa. Por incrível que pareça, é normal as áreas comerciais fazerem contratos milionários sem terem uma cláusula no contrato estabelecendo como
Porque, se eu estou fazendo um contrato de longo prazo que vai ser cumprido em 90 dias, 180 dias, 365 dias, eu tenho que ter um gatilho contratual de proteção da minha comercialização, né? Olha, se mudar a condição tributária desse produto, dessa operação que nós estamos fazendo, opa, as partes têm o direito de rever a precificação do produto, porque pode haver um impacto positivo ou negativo para alguma das partes. E eu acho que essa mensagem é a mais importante, que é, pessoal, precisamos estar atentos e alertas em relação a essa questão jurídica contratual. E aí, toda essa riqueza de conhecimento em relação ao que é necessário para isso, o que nós temos de cenário no futuro, caso esse PLS aí venha acontecer, e também esse momento que estamos vivendo, é o que vai falar o nosso professor Pedro. Professor Daniel, muito obrigado pela palavra, e fico à disposição e repasso também aqui o meu horário, aqui o tema para o professor Pedro ter a sua palavra. Obrigado pela sua brilhante apresentação aqui, Wellington. E agora, com a palavra, o nosso grande anfitrião, Pedro Anceles. Boa noite a todos. Eu quero antecipadamente agradecer o convite, formulado pela BSSBP, Centro Educacional, e fazer uma referência a esses professores, o professor Daniel e o professor Wellington Garcia, que muito bem tem postado todos os conteúdos relacionados ao agronegócio em seus aspectos dinâmicos. Isso aqui que é muito importante, os aspectos dinâmicos, com a capacidade de observar uma evolução marcante e que traz a instabilidade nas relações negociais e, seguramente, no âmbito do próprio governo, nas redações e na proposta que você tem de isenção tributária. Eu me lembro perfeitamente que a história tributária brasileira, ela proporcionou ao longo de toda a cobrança de tributos a parte de beneficiamento sobre o título de isenção e imunidade em determinados segmentos, em determinadas atividades. Então, eu aqui vou fazer uma leitura do nosso texto, do projeto de lei do Senado, fazendo um histórico e dizer a todos que aqui estão participando que o estudo detalhado passa a ser relevante com a aprovação da lei que hoje está em andamento no Senado e passando pela a Câmara do Deputado. Então, a temática aqui ela é muito importante, e aí vem uma teoria que o professor Pedro Anceles sempre fala. Falar do agronegócio é muito importante quando a gente tem as palavras e expressões adequadamente ao segmento do agronegócio. O quanto é importante, nos textos legais e normativos, se ter essa precisão para fins de não criar grandes discussões jurídica e tributária. São muito importantes essas considerações e que, de logo, tendo em vista o nosso tempo, passaremos, então, para o nosso estudo. Eu tive a preocupação aqui de buscar uma informação, e essa informação como sendo muito importante, que é a consistência da leitura e do dispositivo que se pretende, na frente, avançar, em termos de uma isenção. Eu gosto muito quando o texto legal ele proporciona uma literalidade, até por uma exigência da interpretação, no conteúdo legal e normativo,
e não deixar para que a administração tributária, em geral, faça sua interpretação e traga extensões que não estão no próprio dispositivo legal. O projeto é bem simples, com alteração promovida em 2 artigos da Lei 29 e 31, da Lei 12.865, para estabelecer ou para estender ao farelo e o óleo de milho tratamento similar ao complexo do soja. Esta redação aqui, essas colocações, porventura tem alguma divergência, nós vamos perfeitamente, quanto da sua aprovação, discutir tecnicamente em nosso curso. Mas, em cara, eu já identifico aqui uma validade muito importante. A interpretação constitucional, ela, para que o Estado consiga estender um benefício fiscal, seja a forma de isenção, não incidência, suspensão, em suma, qualquer instituto, ele tem que ter uma justificativa de interesse social e sua abrangência. No texto, aonde eu fui buscar essas informações, a justificativa é que o milho em grãos e o farelo não foram contemplados na política de não incidência. Aqui a gente tem que cuidar. Não incidência, referendada aqui, é no sentido de eu estar exportando um produto tipo soja e essa não incidência é previsto constitucionalmente para eu fazendo a exportação para o exterior. Então, a que ponto nós teríamos essa terminologia utilizada para não cobrança do PIS e da COFINS, o que não se justifica em face de ambos os complexos soja e milho contribuírem de forma equivalente tanto no incremento da mão de obra direta e indireta, quanto da produção de alimento ao consumo humano, óleo de soja e milho, e de insumos para outras cadeias do agronegócio, farelo de soja e de milho para o consumo animal. Eu vejo aqui, como estudioso nas normas jurídicas tributárias, a preocupação do autor do projeto em preservar a conduta de que não há o interesse a não ser resolver um problema que eu traria, um problema muito importante no contexto do segmento do agronegócio. Mas para que a gente fale, e aqui eu aprendi também, lá na Universidade de São Paulo, que a gente tem que mostrar objetivamente o que se pretende analisar no contexto tributário, no contexto econômico. Eu sempre procuro buscar, de uma forma precisa, e identificar, neste caso, o efeito econômico do milho e da soja. E aqui eu posso fazer uma equiparação e ver a grandeza e o seu significado em termos de produção nacional, antes da minha análise econômica, contratual, jurídica e tributária. Se nós observarmos aqui na fonte de consulta do valor bruto da produção agropecuária de 2021, salienta-se aqui o milho, com essa produção equivalente na unidade editada pelo órgão de pesquisa que os senhores estão vendo aqui, é um volume de avaliação da produção expressiva do milho, que os senhores estão vendo aqui, e da própria soja. A soja com poderes expressivos que aqui cabe perfeitamente nós termos em nossa análise. Muito bem. Ora, se são expressivos no contexto econômico, passa-se a avaliar agora as relações contratuais e as relações jurídicas tributárias.
No momento que a Comissão de Assuntos Econômicos já se manifestou, provavelmente a equipe já tem com precisão o que significaria isso de renúncia. O que o Estado renunciaria, ou seja, o suficiente para haver o equilíbrio entre as atividades econômicas e não proporcionaria o quê? Um desequilíbrio no mercado. Essa é a nossa preocupação que a gente, obviamente, teria neste momento. Mas antes de nós abordarmos, aqui fica uma mensagem em todos os nossos estudos que vamos desenvolver nesse curso de especialização em Direito do Agronegócio. Se olhar a cadeia produtiva, obviamente, do milho e da soja, eu vejo que as redações que aqui começam a ser criadas estão se esquecendo, na sua maioria, esquecendo de quê? Esquecendo daquele que efetivamente produz. Aqui eu vou fazer uma historiazinha bem curta. O primeiro dispositivo trazido no ordenamento jurídico brasileiro com a criação da não cumulatividade para diminuir esse peso tributário, lá no ano de 2002 e no ano de 2003, pelas duas leis 10.637 e 10.833, que é familiar aos operadores da contabilidade e aos operadores do direito, eles tiveram esses dois dispositivos exatamente no sentido protetivo de não haver uma superposição de tributos na cadeia produtiva. Veio, então, a edição de uma lei que nós vamos estudar bastante, que é a Lei 10.925, que procurou ajustar também o mercado sobre as condições de aproveitamento de crédito quando eu não poderia fazer a mensuração correta. Criou-se uma modalidade de crédito presumido do PIS e da COFINS, de acordo com o caráter produtivo. A minha preocupação, à época, é de que estes produtores aqui, claro, me direcionando às pessoas jurídicas que fazem a produção agropecuária do milho, da soja, eles ficavam impedidos de aproveitar o crédito que era transferido para a cadeia produtiva do agronegócio. Então, eu dava aqui uma garantia ao produto do agronegócio, no sentido de que, olha, eu vou eliminar esse imposto, esse tributo que está na cadeia produtiva, me dando um crédito presumido para quem? Para as processadoras, para a empresa que realizaria as etapas posteriores até o mercado consumidor ou o mercado, que eu chamaria o mercado consumidor, o mercado interno, e o mercado internacional, com as exportações correspondentes. Ficava sempre nesta forma de se criar uma imposição tributária, aquele que produz, ele ficava nesta cadeia impedido de ter algum benefício. E aqui trago já das grandes discussões lá no Rio Grande do Sul, no sentido de que, se eu estou na condição de produtor rural e, por uma eventualidade, eu tenho que pagar o PIS e a COFINS, ainda vou ter no mercado interno de pagar o Fundo Rural, a contribuição previdenciária rural. O Tribunal da Quarta Região já começou a sinalizar, isso são coisas incompatíveis. Ou seja, vocês, ao recolherem, a pessoa jurídica recolher o PIS e a COFINS no mercado interno, não pode prosperar uma exigência
de cobrar a contribuição previdenciária rural no mercado interno. Um exemplo típico, a cadeia produtiva do algodão. Isso aqui dói no coração quando você começa a entender esta relação. Cadeia produtiva do algodão, eu tenho a pluma de algodão, que eu faço uma exportação, e me sobra o caroço do algodão, e eu posso, às vezes, ter a torta de algodão. Para que servem os dois, o caroço de algodão e a torta de algodão? É bem simples. São mais destinados ao consumo de animais bovinos e aves e suínos. Muito bem. Só que a torta de algodão, eu tenho uma não incidência, eu tenho uma isenção dentro do mercado interno, mas o caroço de algodão, se for vendido no mercado interno, eu tenho uma superposição do PIS e o COFINS, se eu estiver na não cumulatividade 9,25, e ainda eu vou recolher a contribuição previdenciária. Então, essas distorções que são apresentadas nos modelos jurídicos tributários seria o momento oportuno para que o judiciário não faça um trabalho legislativo, porque todos já sabem que tudo está dependendo de uma correção feita por intermédio do nosso judiciário. Então, primeiro aspecto a observar, será que o projeto que nós estamos analisando teve o cuidado de dar uma posição àquele que efetivamente produz? O artigo 29, que vai ser mudado, ele preserva a suspensão de quem está comercializando. Provavelmente eu estaria diferente aqui em uma dessas operações na cadeia produtiva. Eu sei, vai ter uma suspensão da cobrança do PIS e da COFINS, e de imediato o projeto já sai dizendo: olha, senhores contribuintes, aquela possibilidade de ser utilizada o artigo 8º e o artigo 9º da 10.925 fica prejudicado. Tudo muito bem escrito na própria redação. Em suma, no contexto, a primeira temática a ser analisada, aquele que produz, aquela pessoa jurídica que produz, que ela vai fazer a transferência do milho para, ao longo da cadeia produtiva, ela poderia, já que ela está dando oportunidade para as pessoas jurídicas adquirentes de ter um crédito presumido, que é o artigo número 31, poderia aproveitar algo, ou eu vou numa negociação com os adquirentes, com o conhecimento que eu já tenho, o contribuinte já tem, eu queria um bom preço na venda do meu produto, o milho e a soja, porque eu estou te dando um crédito presumido, e esse crédito presumido na exportação, de equivalente hoje a soja em 30%, e isso fica se restabelecendo a 27%, segundo os cálculos matemáticos, tomando como referência o artigo 2º e o 3º das 10.637 e 10.833, que nós vamos estudar. Então, um tema de grande relevância em nosso contexto. E aqui, a minha transparência também, que já foi bem falado pelo o professor Garcia, é no sentido de que, quando se analisa o agronegócio no Brasil, nós temos que analisar quem são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que produzem. Aqui eu vou insistir. Se eu for para os 27,5% falado pelo professor Garcia, eu estou incluindo a gama de segmento
que está dando o suporte de quase 30% da produção e da riqueza do Brasil. Mas eu vou olhar o produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, isso me representa 7%. Este tem que estar sendo compensado pela riqueza que estão produzindo. Este, sim. Não estou dizendo que as agroindústrias, as atividades de varejo que faz algum procedimento, não tenham uma relação de grandes colaboradores, um aparato industrial. Nada disso. É um direito que nós temos que trazer dentro da lei, mas eu tenho que voltar um pouquinho na cadeia produtiva e sentir que este produtor rural, que vai produzir o milho e a soja, claro, professor, o produtor rural pessoa física não é contribuinte do PIS e da COFINS, isso a gente já sabe, nós vamos aprender. Mas a pessoa jurídica é contribuinte e o produto vai sair com suspensão. Então, esta análise, na minha leitura, ela deveria, é um momento oportuno de que também se leve, não deixando numa liberalidade contratual de se ajustar o preço, tendo em vista o conhecimento de que o produtor rural, na condição de pessoa física, fica à mercê de um dispositivo legal, que é 11.033, de 2004, onde permitiria uma manutenção de um crédito e que poderia ser este crédito, que é o crédito básico de energia, ser ressarcido ou compensado. E aí dependeria muito de interpretações. Tudo isso é motivo de nossa análise a ser feita quando do desenvolvimento do nosso curso. Muito bem. Se eu estou nesta compreensão, levando a análise do primeiro artigo, eu vejo aqui a simplicidade e muito bem formatada esta redação. Talvez com o tempo a gente aprende. Nós vamos aprendendo e, neste momento, se identifica na redação um complemento de que se fez com a soja. Aqui os senhores estão vendo que eu tive a preocupação de elencar os itens de classificações de posições junto à TIP para que a gente possa ter uma visão correta na interpretação de um projeto que ainda depende de votação e sanção. Mas eu já posso adiantar um pouquinho. A manifestação da renúncia por parte da comissão e do próprio ministro é no sentido de aceitar, tendo em vista que estaria dentro dos limites possíveis de dar esta isenção tributária. Mas o artigo 29, eu coloquei aqui em vermelho, ele tem uma redação idêntica ao artigo que pretendem mudar, que seria a inclusão do milho em grão classificado no Código 10.05.90 e 10 e dos produtos classificados, incluindo 23.02 e 10, com a manutenção das demais redações que a gente tem aqui, que eu estou mostrando para os senhores. O que seria a inclusão aqui nesta redação? De milho em grão no Código 10.05.90.10, que é o milho para semeatura. Esse milho aqui em termos de produção, não é, eu estou entendendo que não é o milho propriamente dito. Então, eu diria que fica suspensa a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de venda de soja na posição 12.01 e de milho em grão classificada na posição 10.05.90 e dos produtos classificados, aqui foi incluído o 2, o 23.02, 10 e 10, 23.02, 10 e 10, sêmias, farelos de milho como
estaria escrito nesse projeto. Então, eu estou dando realmente aqui as mesmas condições do que já havia obtido o milho ao longo da nossa cadeia produtiva. O artigo também, ele modifica a possibilidade de utilização do crédito presumido. Crédito presumido, que aqui nós vamos ver, ele é uma modalidade agora de cálculo sobre a receita. Antigamente, se utilizava ainda em determinados produtos na cadeia produtiva do agronegócio, se utiliza ainda muita obtenção de créditos nas aquisições de insumo, obviamente. Mas o modelo brasileiro começou a utilizar a possibilidade de crédito no produto café. Café foi o primeiro a ser utilizado a possibilidade de utilização de crédito com base na receita de exportação. Então, o modelo ele vem se aperfeiçoando e trouxe aqui para o melhoramento tanto da redação do crédito presumido do milho, como o crédito presumido da soja, uma redação que é básica e indiscutível, no sentido de tomar como referência o quê? A receita decorrente da venda no mercado interno ou na exportação dos produtos decorrentes. Aqui o legislador ele tem a precisão de enumerar o que ele deseja neste momento, tanto na receita decorrente no mercado interno, como no mercado externo, o que ele deseja, o que ele permite alcançar o percentual do lucro presumido, do crédito presumido nestas operações realizadas. Então, aqui, o que a gente pode, de imediato, aqui a gente tem que ter um cuidado nessas interpretações. Mas, professor, eu tenho uma pessoa jurídica que ela faz um procedimento industrial do milho e ela exporta. Nós temos problemas de saber o significado das palavras e expressões. E esse cuidado eu sempre estou chamando atenção nas consultorias. Se você vai dizer para o fisco uma informação dessa, você, como pessoa jurídica, vai perder os benefícios fiscais trazidos pela Lei 8023, porque ele vai entender que você é uma agroindústria. E a agroindústria não tem direito à depreciação acelerada incentivada e muito menos à compensação integral do prejuízo fiscal. Então, palavras e expressões que você pode usar no sentido de dizer que você estaria incluído na possibilidade desse crédito, tem que ser revisto com muito cuidado pelo operador do direito. O operador do direito e o nosso contador, o nosso profissional que tenha essa incumbência de fazer a leitura e a respectiva interpretação. Muito bem. Os percentuais aqui, há uma modificação em termos da modificação, da proposta de modificação, que se nós olharmos anteriormente a soja, a soja tinha, numa regra que nós vamos ver para frente, um percentual de crédito presumido de 30%. Eu vou agora fazer um equilíbrio, dando um percentual de 27%, com um cálculo aritmético, matemático, que permita ter um equilíbrio nestas relações, soja e milho. Muito bem. Esse percentual está aqui com as possíveis identificação. Então, agora, a gente pode perfeitamente trazer à nossa discussão
a suspensão que foi criada anterior, eu posso até fazer uma análise bem simples, desde a época da 10.925, com a criação do crédito presumido, que entrava o milho, entrava a soja, e depois sai a soja saiu primeiro, para um sistema trazido de aproveitamento de crédito, tá? Específico pela Lei 12, a lei que nós estamos, a Lei 12.865, na sua originalidade. Depois você teve o crédito presumido na hora que o produto soja e milho, bem simples, saía de um processo de produção e ia para a formação de determinados produtos classificados na TIP como sendo de origem animal, gado bovino, etc., etc., e o suíno, tudo ali dentro da cadeia produtiva. Muito bem. Depois nós passamos para o crédito presumido, que seria os 30%, somente para quem? Para a soja. E agora que nós vamos trazer a nossa discussão de um crédito presumido tanto para a soja como para o milho, com esse projeto de lei que se deseja a sua aprovação. Mas a minha preocupação no desenho aqui, os senhores estão vendo, anterior, lá na 10.925, eu tinha uma análise que era uma análise de aproveitamento do crédito presumido, lá do artigo 8º, que houve a respectiva transformação. Transformação em que? Desde que o adquirente desses produtos, eles realizam a atividade de produção. Grandes discussões em nosso ordenamento, o que seria produção? É industrialização ou é um simples beneficiamento? Muito bem. Depois nós passamos para aqui, não estaria ainda correto aqui os insumos, no caso da torta e do óleo de soja, mas esse caso aqui de suspensão da Lei 12.350 de 2010 é aquele caso em que o milho e a soja eram destinados para as pessoas que tinham a possibilidade de fazer a criação de animais e produziam carne, como definido na própria TIP. E agora passou para o projeto que se deseja que seja alterado. Qual é o projeto que se deseja que seja alterado? É o projeto de lei a 12.839, que vai permitir um equilíbrio em termos de percentual de 27%, tanto de crédito presumido para o milho, como crédito presumido para a soja, e tanto no mercado interno como no mercado externo. O que deve ficar claro aqui, e aqui nós poderíamos fazer grandes discussões, é se, além do crédito presumido para as nossas indústrias que vão fazer esse tipo de beneficiamento, haveria ainda a possibilidade de se ter um crédito ordinário. A minha interpretação, o texto aqui, ele não trouxe nenhuma a modificação, e eu já começo a interpretar da minha forma, dizendo que este crédito presumido, que decorre da elaboração e tendo com base os insumos, o produto que eu estou produzindo, ele não eliminaria nas agroindústrias ter o processo de crédito correspondente à energia, depreciação, em suma, muitos outros itens correspondentes. Então,
O que me traz como preocupação que eu posso aqui, dentro de um resumo, falar para os senhores? Aqui eu tenho uma nova legislação. Essa nova legislação vem com seu propósito, seu objeto muito identificado, com a inclusão de um produto que, na visão do Estado, ele deveria ter o mesmo tratamento correspondente à soja. Bem claro este propósito. E segundo, além deste propósito aqui, dá uma base correta de aproveitamento de crédito do PIS e da COFINS, segundo a redação que está aqui, tanto no mercado interno como no mercado externo. E ainda para que haja maior facilidade no sentido dos operadores realizarem a sua atividade de apuração do crédito, tomou-se como referência o valor da própria receita de venda correspondente à comercialização. Por que se repete a comercialização? Com o intuito claro de que há possibilidade de nós falarmos em receita bruta e começar as grandes discussões que a gente não quer nem pensar. Ainda nesse contexto, eu vejo como numa relação não mais tributária. Não vejo mais esta relação não mais tributária, mas sim uma relação jurídica contratual. A relação jurídica contratual, ela, obviamente, o Estado, ele não vai intervir no sentido de respeitar o prazo da noventena para entrar em vigor um projeto desse, de aliar ao caso da insegurança jurídica que a norma pode, a insegurança jurídica que a norma pode causar entre os contratos já firmados. Eu entendo que isto é uma relação de natureza privada, como mesmo o professor Garcia deixou comentado, mas ela, de alguma forma, vai intervir na relação e que pode você ir discutir a materialidade, infelizmente, lá no judiciário, o que não deveria acontecer. Isso aqui é uma preocupação que se tem em termos de insegurança jurídica que o Estado ele não pode fazer, neste primeiro momento, uma redação de uma lei prevendo essas condições negociais. E, por último, obviamente, que o tempo aqui para nós é muito interessante, para os senhores que estão no final do dia, é a possibilidade de uma regulamentação. Eu sou adepto de que os dispositivos, os projetos de dispositivos legais, ele tem que sair com precisão. Precisão na identificação direta de quem eu estou querendo dar o tratamento privilegiado. Privilegiado não, tratamento, eu digo até adequado. Porque eu não gosto de falar em privilégio, porque eu tenho uma noção de que quando eu dou um tratamento que não é correto para determinado segmento, não é uma isenção, não é um benefício fiscal, e sim é uma doação que o Estado está dando ao determinado segmento. O agronegócio não precisa de doação do Estado. O agronegócio tem produzido, como bem colocou o professor Daniel Dias, o professor Garcia, por intermédio das organizações cooperativistas, onde tem aliados os cooperados, pessoas físicas e pessoas jurídicas, está fazendo o seu papel dentro da produção nacional. Eu tenho um levantamento feito até 31 de dezembro de 2021,
a participação, a avaliação deste valor do agronegócio superior a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso no nosso PIB, como muito bem já falou os palestrantes anteriores, representa mais de 35%. E aqui eu venho finalizar. Senhores e senhoras, se eu tenho uma participação efetiva no PIB de 27% e só o segmento agropecuário 7%, qual a renúncia que o Estado faz no âmbito federal para essas organizações? Se eu for olhar, eu não consegui nem ter a certeza, eu fui estudar mais, usando as metodologias dos incentivos fiscais correspondentes. É menos de 0,34% do PIB. Então, essa discussão de que eu estou privilegiando o ar, que eu estou privilegiando a soja, estou privilegiando o algodão, em termos de renúncia por parte do Estado, no âmbito federal, é menos do 0,5% o financiamento por parte do Estado. O que o Estado fez? Aqui a gente tem que compreender. O Estado, se não tinha o suporte financeiro para levar a nossa agricultura e a pecuária a ponto que está hoje, o que ele fez? Ele não deu o incentivo, ele apenas permitiu ao produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, em postergar o pagamento do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica com o Instituto Básico de quê? Da depreciação acelerada, incentivadas dos bens que eu utilizo, bens que eu utilizo na atividade rural, bens e benfeitorias. Esta é a nossa realidade. Então, quando se vem analisando essa correção, ela tem que ser vista e analisada sob um novo ângulo. Olha, o Estado está corrigindo eu diria, não um absurdo, uma irregularidade que não teve o cuidado quando da edição das normas anteriores. Isso aqui é correção, porque todas as discussões elas estão pautadas no que o Estado renuncia em matéria tributária que a gente tem em relação ao próprio PIB brasileiro. Eu gostaria, obviamente, de me alongar, estou louco para começar a dar as minhas aulas no fim de semana. E, obviamente, essas aulas elas vão, se Deus quiser, ter essas grandes discussões pontuais que nós estamos preliminarmente falando numa análise simples, com base em dados que a gente tem e que a gente vê as redações que o próprio Congresso, o próprio Senado já veiculou nos meios de comunicações e no próprio site do Senado. Isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. O agronegócio, muito bem falado, em todos os momentos do professor Daniel Dias. Ele cuida, nas suas palavras e expressões, o professor Garcia, para não que fique contagiado de que toda a sociedade está financiando diretamente o agronegócio. Eu queria aqui deixar a minha alegria e satisfação por ter desenvolvido uma temática simples, trazendo aqui um conteúdo que provavelmente possa ajudar a fazer as reflexões. Não esquecer que nós temos que aperfeiçoar a legislação do PIS e da COFINS como uma forma de deixar transparente em todos os segmentos
do agronegócio, aqui enumerado, a possibilidade indiscutível do aproveitamento de uma base correta do faturamento, numa base correta do aproveitamento de crédito e a discussão interminável de que seja insumo. Eu agradeço, eu não sei se eu ultrapassei o meu tempo, mas, mais uma vez, é nesse sentido que eu enxergo os dispositivos que estão pretendendo editar e aprovar pelo governo federal. Muito obrigado. Muito obrigado você, professor Pedro, por essa aula. Poderíamos até chamar de uma aula magna. Professor Wellington, gostaria de fazer algum comentário? Então, até aproveitando a oportunidade com o professor Pedro, o que acontece? Nós sempre tivemos a questão do crédito presumido e os benefícios vinculados aí às atividades do agronegócio, sempre restritamente conectados com a destinação do produto que vai ser processado, né? Então, quando a gente olhava a antiga legislação do soja, e a existente hoje no milho, por exemplo, quando o professor fala lá do artigo 8º e 9º da Lei 10.925, né, a gente sempre vê ali, né, olha, poderá gerar crédito presumido, ou poderá fazer a suspensão quando a venda do produto for destinado a alguém que vai adquirir, que possua característica XYZ, que utilize esse produto no processamento, fabricação dos NCMs tais, que seja destinado à alimentação humana ou animal, né? Então, todo esse cenário trouxe sempre para o milho uma complexidade muito grande na análise do pessoal das áreas tributárias, fiscais, das corporações, né? Porque conforme o modelo do negócio, a operação pretendida, se muda todas as características tributárias. Dentro dessa ótima explanação que ele fez, o professor Pedro, queria que ele falasse um pouquinho para nós aqui o seguinte: o milho, nos últimos anos, assumiu um papel muito importante no cenário de energia e é utilizado hoje aí nas nossas plantas de etanol, em grande parte do Brasil, né? E quando a gente olha o PLS 117 de 2018, a gente vê ali que o milho em grão passa a ser comercializado com suspensão, ou seja, o cenário que nós temos hoje muda bastante, porque então eu deixo de ter dezenas de regras para ter uma definição única, assim como já acontece com o soja hoje, ou seja, vai comercializar no mercado interno dentro do Brasil, ele vai ser comercializado com suspensão das contribuições, ponto final. Em contrapartida, né, da suspensão, nós temos a desoneração das etapas anteriores aí, gerado pelo crédito presumido, muito bem colocado pelo professor ali, em algumas fases desse processo. Porém, o que acontece? No texto legal até apresentado pelo professor ali, da redação atual, com a redação nova e tal, né, hoje nós temos uma situação que as indústrias de etanol, por não cumprirem requisitos de suspensão na aquisição do milho, elas têm que comprar o milho tributados. E aí gera um crédito ordinário, integral, aí dentro da estrutura da não cumulatividade de PIS e COFINS. Num possível novo cenário, professor Pedro, esse milho entraria nessas indústrias com suspensão, concorda? Só que na redação que a gente observa ali, parece que o legislador ainda quis manter aquela essencialidade da utilização do produto que está bem ligado, né, aquela utilização para alimentação humana ou animal que a gente vê pelos NCMs classificados ali, em que o etanol, por exemplo, do milho não foi linkado, né? Não está linkado ali. Então dá a impressão que o legislador, a princípio, deixou o etanol de fora, já intencionalmente ali, para que ele não seja um gerador de crédito presumido, que é o que nós temos, né? Inclusive o senhor bem mencionou aí, no caso das fibras, a fibra, por exemplo, é do agronegócio. Se a gente fosse fazer uma vinculação genérica, deveria ter direito a crédito presumido, e não tem porque não é alimentação, né? E o etanol dá-se a impressão que foi no mesmo sentido, né?
E aí surge uma preocupação as indústrias de etanol hoje têm uma certa preocupação, por quê? Hoje, quando ela compra o milho, embora tributado, ela gera um crédito de PIS e COFINS integral. Então, ela acredita sobre o valor da compra 9,25% de PIS e COFINS, respectivamente, né? Aí o mercado está fazendo uma avaliação o seguinte: se essa redação fosse hoje assim aprovada, tá? Para que, considerando que ela não teria o crédito presumido, para que houvesse uma equiparação de custo lá na produção, ela teria que ter um desconto de 9,25% na aquisição, teria que ter um desconto financeiro na aquisição do produto de 9,25%. Porém, quem vende o produto, na maioria das vezes, está alegando já para as negociações futuras de que ele não está imputando 9,25% direto no custeio, porque ele imputa na precificação, na hora de vender, a carga tributária efetiva. E a efetiva de quem está vendendo para ele não é 9,25%. 9,25% é só a parte do débito. Como o cara já está numa não cumulatividade, então ele também tem os créditos. Então, digamos que a carga esteja sendo lá 3%, uma carga direta desse reflexo, tá? Estou dando um exemplo só aqui. Na sua visão, professor, considerando essa situação da abrangência do milho nesse cenário hoje, o senhor vê, de repente, uma possibilidade de haver aí em determinadas atividades não voltadas à utilização do milho como alimentação, tá? Que não estariam compreendidos, então, nesse texto, uma possível, de repente, vamos dizer assim, um possível desequilíbrio, né? Podemos dizer, entre as situações, porque nós estamos falando numa fase aí hoje que está todo mundo brigando para baixar preço de combustível, né? E, de repente, esse cenário aí seria um cenário que causaria um efeito inverso, né? E a gente vê que o próprio governo está lutando contra isso, que está, inclusive, trazendo aí benefícios para os combustíveis. O senhor poderia, de repente, falar para nós como o senhor vê isso? Ayrton, só fazer uma parte também nessa sua pergunta que você está fazendo para o professor Anceles, porque existe uma pergunta aqui do Vladimir Dias, que ele faz exatamente isso. E as cooperativas que têm contrato para o ano de 2023? Milho para empresas de etanol. Quer dizer, um dos nossos participantes também corroboram para essa pergunta. Eu vou fazer aqui um históricozinho interessante, que eu comprei uma obra, até posso divulgar, e a autora escreve muito bem, quando se trata de produtos alimentícios, cesta básica, que forem exportados e que haveria necessidade de ter uma cobrança de imposto na exportação. Isso aqui é um artigo, uma leitura muito interessante na visão dessa professora, de que o nosso problema que nós teremos na frente é um problema alimentar do mundo. Eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que a gente poderia até anotar se o grande produto milho, o grande produto soja, que vocês senhores haviam o professor Daniel falando, que a soja brasileira alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo e que provavelmente o mundo vai querer cada vez mais o produto brasileiro. Eu tenho dúvida de que durante o período de 10 anos para frente, quando se fala em alternativa de energia, utilizar o milho e a soja para o consumo de energia. Eu tenho essas minhas dúvidas, muito bem claras. E essa professora veio e não entrou no que seria um problema alimentar onde eu utilizo para a produção de energia. Ela quis comentar, mas isso vamos trazer no nosso curso, essa discussão. Entretanto, eu vou opinar pelo questionamento que é formulado. O doutor professor Garcia
especialista em sociedade cooperativa, ele sabe muito bem as grandes discussões quando você tem a sociedade cooperativa, economia de escala, economia de escopo, gerenciando a produção e levando ao mercado. Isso aqui é coisa de um futuro brilhante do cooperativismo. Entretanto, sempre teve discussões em termos de aproveitamento de crédito, inclusive nas minhas projeções, eu levanto esse problema. E as cooperativas vão aproveitar os créditos porque ela presta serviço em nome dos cooperados? Muito bem. Eu, mais objetivo em relação a essa mudança de isenção para o milho e também na produção de etanol, que está escrito, eu vejo que é muito pesado, o efeito financeiro é muito mais pesado para o produtor carimbar, aquele que está vendendo milho com 9,25 ou 3,65, de que uma diminuição no aproveitamento do crédito do PIS e COFINS nesta cadeia produtiva. Aí você vai me dizer, mas a energia é importante para a produção do alimento. Eu sei. Mas, nesse primeiro momento, eu entendo que, em termos de preferência, em termos de políticas públicas, vai haver sempre o cuidado para que estes preços que nós estamos praticando, ele não seja distorcido e deixado de produzir os alimentos básicos ao consumo humano. Essa é a minha visão. Entretanto, toda vez que nesta cadeia produtiva você deixa de ele aproveitar os 9,25, tem-se a grande negociação entre as partes. Eu vou só aqui colocar, bem ligeiro, sobre a comercialização do gado bovino para os frigoríficos que exportam. Eu tenho até os cálculos. Nas nossas aulas nós vamos discutir. Eu tenho o produtor, eu mando esse produto com suspensão para o frigorífico faz o abate, faz a exportação, tem um crédito presumido equivalente a 50%. Será que o produtor que produziu este boi, ele sabe que os frigoríficos estão certinho fazendo a sua cadeia produtiva? Será que ele negocia na hora que vende os seus animais, com a redução correspondente ao crédito presumido que eu estou dando na exportação, ou mesmo no mercado interno, na carne bovina? Então, eu estou muito mais, meus professores, meus alunos, os participantes, preocupado aqui em proteger este elo, que eu boto que é o elo das pessoas produtoras, de quem faz a roda girar. Eu estou mais. Agora, é muito relevante as colocações, como ficaria esse preço do combustível, uma vez que eu tinha um crédito de 9,25 e agora eu vou ter um crédito presumido de 27 sobre o que eu estou comprando, que é equivalente a valores muito mais baixos. Eu não tenho a menor dúvida de que o efeito tributário vai provocar um efeito no preço do produto que eu vou comercializar em relação ao biodiesel. Eu não tenho a menor. Mas eu vou mais um pouquinho. Recentemente eu fiz uma orientação e cheguei à conclusão, tive uma orientação numa consulta, em relação ao ICMS. O ICMS, em determinados estados, como o Mato Grosso, Rondônia, dá o benefício fiscal do diferimento para a venda de quê? De produtos vegetais.
Então, eu também estou dando um benefício do ICMS, por exemplo, no estado do Mato Grosso, no estado de Rondônia, onde eu tenho o produto que é destinado à produção de energia, dou o diferimento, porque esses produtos são de origem vegetal. Está lá muito bem claro. Quando, isso é uma distorção que, no fundo, vão ter que modificar. Quando o produto eu já faço um óleo bruto nessa produção, eu posso até ter o diferimento, mas os fiscos estaduais estão dizendo o quê? Olha, neste caso que teu produto não é vegetal, nós vamos fazer uma substituição tributária. Tu paga a quem faz a aquisição do produto, paga o ICMS que era devido na cadeia produtiva entre o produtor e o próprio adquirente. Este efeito é grande no contexto do próprio ICMS. Então, resumindo, meu professor Garcia, meu professor Daniel, este efeito de nós tratarmos o processo dos produtos, as commodities de alimentação, eu não vejo que o Estado tenha condições de progredir com esses benefícios em nome do preço do combustível. É uma opinião que esse professor tem. É uma opinião que esse professor tem. Logo, logo, nós vamos ter limitação na produção. Não limitação, deixar de comprar o milho nunca vai acontecer. Vai ter a limitação em termos de aproveitamento de crédito na formação do biodiesel. Não tenho a menor dúvida, 10 anos que se passem e passa muito rápido. Muito sábias as suas palavras, professor, e faço as minhas palavras também. Penso exatamente com o mesmo, tenho o mesmo entendimento, tá? Eu gostaria de fazer só uma colocação, porque nós tivemos perguntas aqui no nosso chat, o que acontece, professor Pedro? Nós temos um cenário bastante diferente dentro do cooperativismo, quando a gente fala que as cooperativas estão intermediando, porque é o papel da cooperativa pegar o produto do seu associado e levar ao mercado. E essas indústrias, vou mensurar aqui, por exemplo, algumas indústrias de etanol, por exemplo, hoje, ao garantir o seu fornecimento a sua matéria-prima, procuram o fornecimento do milho através de cooperativas e não através de pessoas físicas. Por quê? Justamente porque elas querem adquirir a sua matéria-prima com direito a crédito de PIS e COFINS. Se ela fizer essa aquisição direta pelo produtor rural, pessoa física, por exemplo, isso não vai acontecer. E se ela for comprada de uma pessoa jurídica, produtora rural, há uma inviabilidade comercial aí devido à tributação de PIS e COFINS nas produtoras jurídicas. Então, elas acabam utilizando as cooperativas como unidades de fomento da sua atividade industrial. Porém, o que acontece? As cooperativas, hoje, ela consegue trabalhar margens no mercado, haja vista as exclusões previstas na legislação nossa, que estão lá na medida provisória 258, versão 35 de 2001, que o senhor é mestre nisso, e lá nós temos lá as disposições de exclusões de base de cálculo de PIS e COFINS, daquilo que é permitido em relação aos conhecidos atos cooperativos, que acaba tendo uma influência positiva nisso. Há vamos dizer assim, um equilíbrio para a viabilidade da operação comercial via cooperativa, né? Aí as empresas hoje, daí vem de encontro a pergunta de um participante aqui, a preocupação deles já começa a ser o seguinte, né? Se houver uma suspensão no milho, nos termos que acontece com soja, que é a incorporação do milho lá no artigo 29 da Lei 12.865, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma suspensão no mercado e não importa para quem. Então, seja uma pessoa jurídica comercial vendendo, seja uma cooperativa vendendo no mercado, a suspensão vai se aplicar no mercado interno de uma forma equânime aí, né? Ou seja, vai sobrecair sobre todos. E aí,
a pergunta dele aqui sobre a questão de ato cooperativo, discussão, exclusão de base de cálculo, eu entendo que isso cai tudo, porque não se fala sobre exclusão em qualquer sentido, exclusão de base de cálculo, de uma base de cálculo que o fato gerador já está incentivado, né? Aí não haveria nem a discussão de ato cooperativo nessa, vamos dizer assim. Professor, eu acho que a gente, quando fala em cooperativismo, eu fiz uma coisa na minha vida que foi sentar na USP, na Faculdade de Direito e na FE, e fazer um doutorado para mostrar o ganho indireto do cooperado. E os caras me deram um título lá, onde eu fui a buscar o significado da literatura internacional, lá do Donald Coase, William Johnson, no sentido de entender muito esses contratos incompletos. E que, segundo essas teorias aí que nós podemos avançar, visto o contrato de incompleto, esse custo de transação, ele não é o custo financeiro nem um custo contabilizado, e sim um custo real desta operação. Aí eu trago isso para o nosso estudo. Quando o legislador, pela emenda constitucional, criou a não cumulatividade, ele criou a não cumulatividade dando um tratamento por cada segmento econômico. E o fisco, na hora que foi regulamentar, ele jogou todo mundo. Se tu é lucro real, tu tem isso. Se tu tem presumido, tu vai isso. E jogou todo mundo no balaio. Mas se você for olhar o princípio da não cumulatividade, isso aí vai ficar registrado, o crédito se forma ao longo da cadeia produtiva. O fato da cooperativa fazer a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, eu já vi parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional dizendo não prejudica o crédito integral do PIS e do COFINS para quem está adquirindo, porque ele tem contabilmente, eu já fiz essa demonstração, eu acumulo um crédito de PIS e COFINS enorme numa cooperativa, na formação do custo agregado. Embora eu receba do produtor e faça aquele conjunto, eu agrego o custo que eu tenho que repassar para alguém aproveitar. E esse custo me dá direito ao crédito integral. Tem o parecer da própria Receita e tem um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional do ano de 2017 que diz: não impede o aproveitamento do crédito do PIS e COFINS na sua integralidade o fato de uma cooperativa de produção agropecuária ou agroindustrial fazer a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora vem no que você falou. E o fato de sair com suspensão? Ora, se eu faço a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS conforme o mandamento da lei, da própria Instrução Normativa 1911, eu estou respeitando, de alguma forma, o tratamento tributário adequado ao ato cooperativo. Eu não posso, gente, é um dos princípios que a gente tem, eu não posso me organizar em cooperativa para pagar mais tributo do que eu teria numa atividade própria. Esse aí é o artigo 1º de um projeto de lei complementar que está na Casa Civil da Presidência da República, no sentido de dizer: respeite a individualidade no pagamento de tributo e que a forma organizacional não pode provocar um pagamento se eu estivesse numa condição individual. Ora, eu agrego no produto
custos e custos com crédito de PIS e COFINS. Respeito o ato cooperativo na sociedade cooperativa e transmito o produto, seja com suspensão, seja com isenção, eu tenho direito ao crédito. Eu não tenho, a não ser que a Procuradoria ela reveja a sua estrutura correta de interpretação. Eu não estou nem falando Receita Federal, estou falando da Procuradoria da Fazenda Nacional, e que daria o crédito na sua integralidade. Que nome for dado? Que nome for dado? Este crédito, na modalidade hoje, se a modificação é integral. Ok, professor, eu entendi. Mas dentro desse cenário, considerando o novo mundo aí pós-PLS 117, só para a gente deixar bem fechadas as caixinhas aqui com essa segregação. A partir do PLS 117, nós temos então daí a definição da suspensão como uma regra geral, concorda? E aí a cooperativa, passando esse produto sobre a égide da suspensão para os adquirentes, concorda comigo que daí não se fala mais no crédito integral, né? Eu tenho as minhas dúvidas, porque o crédito integral, aqui eu vou enfatizar para o meu grande professor. Eu acho que os estudos vão avançando e nós vamos chegar a esse nível. O crédito integral, ele não se forma pelo fato da saída da cooperativa, tal ou não está pagando tributo. Não vejo desta forma. O crédito ele se forma ao longo da cadeia produtiva. Na hora que você demonstrou, lá no parecer da Procuradoria da Fazenda, que você agregou energia, que você agregou depreciação, que você fez tudo, eu entendo que não vai mais, veja o que eu quero dizer, a Receita ou o Poder Legislativo vai dizer o quê? A base de cálculo do PIS e COFINS vai ser isenta a operação para frente. Não, ela vai continuar em termos de exclusão. Exclusão da base de cálculo. O fato da exclusão da base de cálculo, que nós dois estamos discutindo, e que o produto sai com a isenção, eu vejo como um efeito financeiro, o efeito econômico, como sendo permitida ao adquirente a continuidade do aproveitamento do crédito integral. A não ser, repito para o meu professor, se a Procuradoria, a partir do momento da aprovação deste projeto, instituir a isenção como uma forma de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, e dizer lá na frente, olha, tu só tem direito aos 27%, eu estou aqui, querendo ou não querendo, sinalizando que o ato cooperativo é isento. E ninguém quer falar que o ato cooperativo é isento. Por quê? Eu dependo de uma lei complementar que até então não saiu. Tratamento adequado ao ato cooperativo, artigo 146, inciso 3º, letra C. Eu tenho que regulamentar o tratamento adequado ao ato cooperativo. Aí eu trago a isenção. Eu posso criar uma isenção somente para a cooperativa de produção? Eu entendo até que pode, mas você vai ter os demais segmentos querendo a extensão da isenção na própria sociedade cooperativa. A maioria, com quê? Com exclusão da base de cálculo, transporte rodoviário de carga, você a infraestrutura, você tem a cooperativa médica ficando somente restrito à parte do repasse ao cooperado. Em suma, todo o arcabouço vai ter que mexer numa definição de ato cooperativo. Hoje está bem tranquilo. Na regulamentação e na edição desta lei, não se mexeu em que é a receita da cooperativa. Isso é receita bruta. Você vai ter sua base de receita bruta, mas eu vou excluir o efeito do ato cooperativo. Agora, para o produto, eu vou dizer que é isenção? Posso. Só que eu vou estar dando um tratamento
não mais do ato cooperativo, mas sim do produto que é vendido para as pessoas jurídicas adquirentes. Então, isso é um cuidado que se tem, eu entendo. Resumindo, embora esteja a lei dizendo que o adquirente tenha os 27% de crédito, em nome do ato cooperativo, que tem que sair o tratamento adequado à cooperativa, eu entendo que continua ainda com a integralidade. Quem viver, verá. Muito bom. Não tendo mais perguntas, eu gostaria só de deixar uma mensagem aqui para que se fizesse uma reflexão da quantidade de conhecimento que o professor Pedro e o professor Wellington conseguiram deixar em apenas 1 hora de explanação, o quanto isso pode ser aproveitado por vocês num fim de semana inteiro de aula, né? Porque o curso da BSSP está estreando esse final de semana, de MBA em Gestão e Tributação do Agronegócio, e contamos com esses 2 brilhantes professores no hall de professores da instituição, ministram aulas nesse curso, e imagina uma imersão de um final de semana com 20 horas dedicadas à transferência de conhecimento desses 2. Portanto, senhores e senhoras, eu gostaria que vocês analisassem essa possibilidade de fazerem um investimento em vocês próprios, né? Porque a gente investe, às vezes, em inúmeras coisas e acaba de investir na gente mesmo. Hoje, o mercado é muito exigente, mas muito exigente, com a especialização. Ele é cruel com aquele profissional que não se especializa, que não se atualiza. E eu acredito que esse MBA veio em hora mais oportuna e impossível. Como muito bem colocou aqui o Wellington, como muito bem colocou o professor Pedro, a complexidade da cadeia do agronegócio, ela é muito diversa. E, às vezes, por você ter um conhecimento contábil, você não tem o menor poder de palpar essa diversidade da cadeia do agronegócio. E, a partir do momento que você se propõe a fazer um MBA como esse que nós estamos nos propondo a lecionar e transferir um conhecimento de todos os elos da cadeia, você, com certeza, encontrará um nicho de especialização que pode te trazer um retorno inimaginável para a sua carreira e para a sua ascensão como profissional. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês prestassem atenção e entrassem no grupo VIP, que o Fábio Mafra, que é um dos responsáveis pela parte de comercialização dos cursos, tem feito, porque lá vocês vão ter condições especiais de aderir a esse programa de educação. Também gostaria de deixar bem claro que a BSSP é uma instituição de ensino devidamente cadastrada no Ministério da Educação e da Cultura. Ela tem aproximadamente 16 cursos em andamento. Nós temos apenas esse curso de agro, é uma novidade dentro da grade da BSSP, mas a BSSP conta com a respaldo e com a garantia de ter mais de 10 mil alunos entre formados ou em processo de formação. Ou seja, vocês vão se usufruir imediatamente de todo esse know-how e de toda essa capacidade de transformação na vida de vocês. Professor Wellington, professor Pedro, muito obrigado por engrandecerem. Na verdade, vocês são os artistas aí desse evento, né? E se queiram, façam as suas considerações finais para a gente poder liberar o pessoal, que com certeza vai estar no nosso curso, professores. Tenho certeza que com essa pequena amostra aí que vocês passaram, vai cativá-los a fazer parte dessa nossa missão de transformar a vida das pessoas através do conhecimento compartilhado.
Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que participaram. Obrigado ao professor Pedro, que tem sido muito presente nos nossos convites. Estamos aí. Tenho certeza que a gente vai conseguir algumas edificações aí durante esse curso, tá bom? Espero vê-los em sala de aula. Um forte abraço a todos e até a próxima. Boa noite, então, a todos. Agradeço também aqui a participação de todos, mas eu sempre, quando eu estou nos meus trabalhos, caminhando, eu digo, voltem à academia. Voltem à academia. Então, voltar à academia nunca é demais. Há uma inovação constante, onde se tem como princípio uma reinvenção. Recentemente eu estava num evento onde eu disse para o pessoal do direito tributário que vocês têm que se reinventar. Reinventar significa academia. Você tem que estar atualizado e, neste momento, fazendo a prática da melhor forma. Agradeço, então, a todos a compreensão e vamos lá, que aperfeiçoem a cada dia a nossa legislação tributária. Muito obrigado a todos. Vamos que vamos, gente, que a tendência de tudo é dar certo. Espero vocês no nosso curso. Um abraço a todos e uma boa noite.